vamos para comparações rápidas entre o time de Internacional e Fluminense, para nós vermos quem é melhor no papel no nosso querido X1. Rocher ou Fábio? Eu vou falar minha opinião. Rocher é goleiro de seleção, o Fábio é um grande goleiro, né? Em história, ganha do Rocher, obviamente, mas no momento atual, se o Rocher não tivesse no gol do Inter, a gente nem estaria aqui falando com vocês, porque, né, a gente nem estaria na semifinal da Libertadores se não fosse o Rocher. Então, o Rocher, para mim, ganha aqui do Fábio, no momento. Eu acho que o Fábio não foi tão exigido nessa Libertadores aí, talvez lá contra o River, lá na fase de grupos, né? No segundo jogo lá no Monumental. Porque eu não lembro de boas grandes defesas do Fábio. O Rocher tem sido, olha, essencial. Um dos 3 protagonistas do Inter nessa Libertadores. Se vier o título, ele vai ser idolatrado, cara. Sim. Agora vamos para outra. Tá, Rocher 1-0 Inter. Segunda comparação de laterais direitos, Samuel Xavier e Fabrício Bustos. Esse aqui da discussão. Esse é duro, cara. Sabe por quê? Que o Bustos, cara, ele tem retomado a forma com o Kudê, né, cara? Só que, tipo assim, o Samuel Xavier, ele é uma baita peça pro elenco do Fluminense, né, cara? Tá jogando muito. Tipo assim, ele joga muita bola. E ele fez 2 golaços, né, contra o Argentino Júnior, eu acho, que ele faz 2 gols, meu. Então, assim, eu acho que aqui eu gosto vou pra ficar com caralho o do Samuel Bustos. Xavier. Eu gosto pra caramba do Bustos, mas eu acho que, tipo assim, nessa Libertadores, eu acho que o Samuel Xavier tá jogando até mais. Eu acho que o Bustos tem muito mais capacidade de evoluir na competição do que o Samuel Xavier, mas o Samuel Xavier está sendo mais decisivo do que o Bustos na campanha do Fluminense. Agora tá o Hugo Malo aqui, mas o Hugo Malo provavelmente não vai jogar, né? Vai ser o Vitão já. Então, Vitão contra Nino. Vamos botar o Vitão. Vitão contra Nino. Esse duelo é duro, cara. É difícil, sabe por quê? Porque o Nino vai para a seleção agora, né? Mas o Vitão ia também. Retomou a fase e vai para a Olímpia, né? Ia para a Olímpica, né? Se lesionar. Cara, é que o Vitão... É que não dá para tirar, tipo assim, os jogadores do Inter que eles jogaram o ano passado, né, cara? Tipo assim, o Vitão que ele jogou a temporada passada é absurdo, cara. Mas eu acho que o Nino, pela regularidade, eu vou botar ele na frente, nessa aí. Eu acho que o Nino vai ganhar aí também do Vitão. Apesar que eu acho que o Vitão tem mais potencial que o Nino, mas, enfim, né? O que importa é o momento, e eu acho que no momento o Nino ganha. Então, 2-1 Fluminense. E agora Gabriel Mercado contra Felipe Melo. Com todo respeito. Eu vou ficar com o Mercado, cara. Porque, pô, o Felipe Melo é volante, né, cara? Ele é volante, né, cara? Tipo assim, é muito mais ele tá velho. na zaga porque o Diniz colocou. Cara, enfim. E outra, né? É a condição física do Felipe Melo. Acho que é por isso que ele tá na zaga, né? Ele não consegue ter a mesma explosão, né? Claro que é um grande jogador, né? Tem uma grande história. Coloca o Ener ali no Felipe Melo. Pois é, né? Na velocidade, não. Calma. Felipe Melo, né? Entre Felipe Melo e Mercado. E agora, René ou Diogo Barbosa, mas provavelmente vai ser o Marcelo, né? Não, aí é o Marcelo ganha. Não, daí se for o Marcelo, realmente, né? Marcelo contra o René, mas daí o Diego Barbosa ou o René, eu fico com o René. Não, vai ser o Marcelo, né? O Marcelo acho que vai jogar o primeiro jogo já, ele tava suspenso. Vai ser o Marcelo, provavelmente, então ganha o Marcelo. Então tá... Na qualidade, mas, ó, o nosso Chapolin Colorado, o René, o cara é foda, tá? Não, ele é bom. 3-2 Fluminense. É bom, René. Agora, Johnny contra André. Eu acho que o André ganha, cara, mas o Johnny, ele tá jogando muita bola com o Kudê. Até tinha gente chamando o Johnny de bagre, cara. E o Kudê potencializou o Johnny, consolidou ele como 5. E ontem no jogo contra o Goiás a gente viu que o Johnny fez muita falta, cara. Fez muita falta. O Gabriel não conseguiu voltar da mesma forma, né? Infelizmente. Olha, eu não sei se não tinha que jogar o Romulo ali, cara. Mas enfim, isso é uma tarefa pro Kudê. Mas o André, cara, o cara tá com o pra ir pro livre com 30 milhões de euros, né, velho? Daí não tem como.
O André realmente é um dos caras mais promissor, né? O Johnny é promissor, mas aqui, como diferente dos outros que eu falei, o André é muito mais promissor que o Johnny. Então, 4-2 pro Fluminense. Eu acho que ele vai colocaria o Martinelli aqui, que é o camisa 8 deles lá, que é o segundo volante deles. Tá, Mas então com respeito à Martinelli e carreira do Arangues. Martinelli, com todo respeito à carreira do Martinelli, mas porra, o Príncipe que ele tá jogando, irmão. Realmente. É Arangues aqui, se for o. Como é que é o nome do cara? Martinelli, eu acho que vai jogar. Martinelli. Entre Arangues e Martinelli, ganhou o Martinelli. Tá 4-3? 4-3, eu acho, pro Fluminense. Tá. E Maurício é o Ganso. Cara, o Ganso fez uma grande última temporada, mas nessa eu não tô vendo muita gente falar do Ganso. Não tô vendo o jogo do Fluminense também. Mas Mas o assim, Ganso, ainda na qualidade técnica ele ganha, mas o eu Maurício acho é que muito ganha. mais jovem, tem potencial, né? Mas eu vou O botar o Maurício Ganso é muito nessa mais aí. promissor. Mas é o Ganso 5-4, acho, ou 5-3 pro Né? Fluminense. Só que é o seguinte, meu, nós vamos ter que comparar o Arias com quem, meu? Eu acho que a comparação do Arias seria com o Maurício, na verdade. E aí o Sim, Ganso teria que. teria que ir com o Alan Enfim. Patrick. Tá, É. John Arias e Maurício ganhou o John Arias, fica a mesma O coisa. Arias tá jogando muito mais. Né? E aí Mas entre o. Ganso e Alan Ah, Patrick, eu fico com o Alan Patrick. O Wanderson contra Keno agora, Guiz. Eu acho que o Wanderson ganha. cara, eu acho que o Wanderson é melhor que o Keno, cara. Tipo Eu assim, acho o que Keno tá jogando. Ele é bom jogador, tá ligado? Eu é conheço o baita Keno, é bom jogador. jogador. Mas, cara, o Wanderson até ele tá tendo uma outra função com o Kudê, mas, pô, tu pega o que ele jogou no passado, cara. E ele tá retomando a fase, cara. O jogo contra o Bolívar do Wanderson é muito bom, cara. Ele jogou muito bem. Tanto Ele que tá ele com faz a 10 jogada pro gol do assistências, Ener né? Valencia. Eu acho que, ó, na temporada, eu acho que o Wanderson Acho que ganha é mais. acima. Um Até pouquinho porque o acima. Keno se lesionou, né? Não tá, mas jogou muito contra Uhum. o Olímpia, né? O primeiro jogo. Jogou muito, mas eu acho Primeiro que jogo aqui jogou é bem, o. mano. Acho que aqui é o Wanderson. Fica 5-5, pelos meus Deixa eu ver. cálculos. Pelos meus cálculos, acho que tá 5-5. Daí Enervalência e Cano, eu acho que é briga de cachorro grande aqui, velho. Cara, Eu vamos acho botar que empate nesse jogo. vamos botar empate. Vamos botar empate, então. Porque, assim, bah, esse é muito difícil, cara. Eu acho que na temporada o Cano tá muito bom, mas a campanha do Enervalência na Mano, Libertadores está é sendo que muito mais o. decisiva. O Cano fez 2 gols contra o Olímpia, mas no final do jogo, quando o cara. Sem tirar o mérito dele, né? Mas, pô, quando o cara já tinha sido expulso, né, velho? Enfim, ali abriu a defesa do Olímpia e abriu os caminhos pro Flu garantir a classificação. Só que tem que lembrar uma coisa, né? O Ener Valencia chegou em julho, né, meu? Então, assim, ele Sim, tem muito menos tempo de casa, né? eu acho que aqui vamos dar empate e eu acho que esse jogo vai definir quem é mais decisivo. Esse jogo, depois do jogo a gente volta aqui e fala quem que foi mais Ah, decisivo eu entre tenho. Cano e A Enervalência. gente, como Colorado, tem fé no Ener Valencia, né, cara? Até porque ele é um cara que não treme decisão, já provou isso. Tá, então, pelos Mas meus vamos. cálculos, que deu empate, né? Se nós vamos Tá, considerar empate, um ponto para cada um, eu acho que deu 6-6. Um tá, confronto entre Fernando Diniz e vamos. Eduardo Cudê. É, acho que esse define. Cara, é que o Diniz antes dele voltar pro Fluminense, ele era conhecido como um cara que, tipo assim, o time dele era muito ruim na saída de bola. Tipo assim, entregava, era só marcar na saída de bola que tu ganhava o jogo. Entende? Que foi que nem o Abel Braga fez lá quando o São Paulo Que nem meteu foi o que 5-1. foi o, que o Abel fez. O Abel falou na coletiva, a gente ia marcar em cima para quem sabia que os caras iam se apertar. E agora o Diniz, sei lá, ele se reinventou. Nessa segunda Chegou a passagem pelo seleção, né? Fluminense, nessa segunda passagem pelo Fluminense, ele tipo assim, acabou com tudo que se falava dele, ele calou a boca de todo mundo, É. né? E tanto é que ele chega à seleção brasileira. Só que, cara, eu acho que o Kudê também ele se reinventou, sabe? Tu pega o Kudê da primeira passagem pelo Inter, e depois o que ele aprendeu na Europa, lá no Celta, o que ele fez aqui no Atlético Mineiro, cara, até ele ser sacaneado pela galocura,
Valeu, Galo Loucura. Obrigado pela loucura, aquele abraço também. Se nós ganhar Libertadores, metade vai pagar no Loucura. Metade vai pra Loucura, torcida organizada Atlético Mineiro. Mas enfim. Assim, o Kudê se reinventou, cara. Sim. Tipo assim, ó. Vocês acham que se ele pegasse o Bolívar em 2020, ele faria o que ele fez lá em La Paz? Com certeza não, cara. Ele aprendeu muito, cara. E é difícil. E eu falei no programa passado, né? O Kudê me surpreendeu. E eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco polêmica do Fernando Diniz, que assim, eu acho que os times do Fernando Diniz oscilam muito. Talvez não na Libertadores até agora, mas no Brasileirão do ano passado, desse ano, a gente vê, né? O Fluminense às vezes perde um jogo que a gente pensou que não ia perder. Cara, eu pessoalmente, se tu me perguntar, eu não gostaria do Fernando Diniz no Inter. Essa seria a minha opinião sincera. Eu não gostaria do Fernando Diniz no Inter. Porque eu acho um técnico que oscila muito o time. E agora, o Diniz está dividido entre a seleção e o Fluminense. Isso me preocupa um pouco, mas claro, né, o Diniz, apesar de ter um time que oscila, apesar de ter um time que oscila, sim, mas agora eu tô falando em comparação aos dois técnicos, tentando ser o mínimo clubista possível, mas comparando, né, se o time dele tá concentrado, se não oscila, é um grande time. Mas eu acho que assim, o Kudê pegou um time que estava desmotivado, caiu na Copa do Brasil, caiu no Gauchão, com peças que estavam desmotivadas, e conseguiu levar esse time a uma semifinal do Libertadores, passando por River Plate e Altitude do Bolívar. E assim, eu acho a vinda do Eduardo Cudê em relação à do Diniz muito mais expressiva e essencial para o Inter ter chegado nesse confronto contra o Fluminense. Então, eu acho que aqui eu vou de Eduardo Cudê. Não que seja mais técnico um do que o outro, mas que a vinda do Eduardo Cudê se destaca muito mais e foi mais essencial para o Inter do que para o Fluminense. Eu acho que se não fosse o Diniz, se fosse talvez outro técnico de um calibre parecido, talvez o Fluminense teria chegado no mesmo patamar que chegou. No caso, sem o Cudê, eu acho que a gente não estaria aqui. Eu concordo. Eu acho que, cara, atualmente é que o Diniz tá na seleção, né, cara? Só que, pô, sem tirar o mérito do Diniz, mas eu acho que ele tá na seleção muito por estar no Fluminense, cara. Muito pelo trabalho que ele fez no Fluminense. Vocês acham, por exemplo, se o Diniz estivesse fazendo um trabalho. Vocês acham que se ele estivesse fazendo o trabalho dele que ele tá no Inter, vocês acham que ele seria cotado pra seleção, cara? Eu acho que não. Eu acho que a mídia influencia muito, mano. Para falar do Kudê, cara, eu acho que ele atualmente é mais treinador. Tá. Então empatou ou o Inter ganhou por 1, enfim, é alguma coisa assim. Depois eu coloco.